Meu nome é Mango e sou cinegrafista há mais de 20 anos. Nesse tempo todo, eu visitei os lugares mais remotos do planeta, onde eu vi as mais extraordinárias histórias. Durante uma filmagem no Peru em 2003, eu ouvi histórias que até hoje não esqueci. São relatos de uma cobra assassina gigante que aterroriza a população e faz com que vilarejos inteiros desapareçam. 50 metros mais de largo. Minha curiosidade me trouxe de volta à América do Sul, atrás de provas da existência desse gigante e para tentar registrar imagens dele pela primeira vez. Ai caramba, tem uma cobra ali. Achamos uma. Toda cultura tem seus mistérios. Criaturas carnívoras violentas que atacam sem qualquer explicação. Serão todas elas lendas? Ou criaturas assim existem de verdade? Lendas selvagens. A gigantesca bacia amazônica se estende por 8 países e cobre 40% do continente sul-americano. Ela é tão vasta e inexplorada que só nos últimos 6 anos, 200 espécies de animais desconhecidas foram descobertas aqui. E por toda esta região, existem relatos de uma cobra gigante desconhecida. E ela nunca foi filmada nem fotografada. Eu estou de volta ao primeiro local onde eu vi essas histórias, no afastado porto fluvial de Yurimaguas, no meio do território peruano. Davi? Tudo bem aí? Ótimo. Vamos lá, pessoal, fazendo uma corrente humana. É claro que a minha equipe para locais inóspitos veio comigo. Você vai conhecer todos eles. Mas eu também trouxe um amigo peruano, Davi Rivas, jornalista e correspondente. Ele tem contatos nas comunidades isoladas e pode me ajudar como intérprete. A última vez que estive aqui em Yurimaguas faz 13 anos. Foi por uma ação beneficente. Naquela ocasião, eu ouvi inúmeras histórias de como as pessoas desta região morriam de medo de uma criatura que vivia nas águas. Era uma criatura enorme que tirava muitas vidas. A Yakumama. Na verdade, as pessoas ficaram tão assustadas que chegaram a jogar dinamite neste rio para matá-la. Para descobrir a verdade por trás das histórias que me trouxeram de volta, vou ter que falar com testemunhas oculares. O Davi encontrou uma pessoa que disse ter visto as explosões quando morava numa comunidade ribeirinha. Matilde Flores. Matilde, que belo nome. Podemos ir? Podemos achar um lugar para conversar um pouco, pode ser? Então, Matilde, pode me contar sobre as explosões no rio? Essa imensa explosão para hacer retirar a la serpiente que havia aí ao fundo. O que essa cobra tem que assusta tanto as pessoas? Essa está num barco depois de se hundir, mas não nos comem. Nos comem. Matilde tinha 16 anos quando uma Yakumama atacou sua comunidade. Ela viu alguns homens saindo para pescar em canoas, que retornaram vazias. Yakumama significa mãe das águas, aquela que controla o rio. Nós lhe chamamos Yakumama porque é uma boa grandaça, mais grande da mar de toda a água, pois. Ela está dizendo que deram esse nome por causa do tamanho da cobra, que é enorme. Ela disse que não é brincadeira, que a cobra tem 50 metros de comprimento. 50 metros? Isso. Matilde diz que os 2 homens recorreram a meios drásticos para segurar um monstro de 50 metros. Ela viu quando eles colocaram explosivos caseiros no rio. Senhorita, sal del agua! Sal del agua! Existe, são reais.
Embora Matilde estivesse lá no dia do incidente, ela ainda tem muito medo do monstro. Ela saiu correndo antes de ver a Yakumama. A história é intrigante. Temos pescadores que saíram para pescar com suas canoas e só as canoas voltaram. Temos testemunhos de uma cobra gigante e pessoas jogando explosivos no rio para tentar acabar com ela. Isso nos leva a duas perguntas. A primeira, quem jogou a dinamite? E a segunda, qual era o tamanho dessa cobra? Matilde diz que um dos homens com os explosivos era Aladino, que morava na cidade de Vista Alegre, perto de onde a cobra foi vista, no rio Rulaga. Se ele não viu a criatura e só jogou a dinamite por medo, essa história toda não passa de um conto de fadas. Quando a gente falou com a Matilde, eu achei a história da cobra bem realista. Eu já vi cobras muito grandes nessas minhas viagens. Mas o conjunto dela me pareceu, eu não sei, meio mirabolante ou exagerado. Acha que é verdade ou que a história foi sendo aumentada com o passar do tempo? Sabe o que eu acho? Que as histórias, como você bem diz, conforme o tempo vai passando, elas vão crescendo aos poucos. O que mais impressiona é que uma hora eu acredito, mas aí a minha lógica, o meu cérebro de educação ocidental diz isso não é possível, porque não vemos essas coisas. Eu sei que a floresta amazônica abriga inúmeras tribos indígenas, cada uma com várias histórias de animais estranhos e exóticos. E sei que preciso separar o que é fato do que é folclore. Há várias superstições, como a do boto cor-de-rosa, por exemplo, o encantado. Dizem que ele vira homem, que ele aparece nas margens dos rios quando as mulheres lavam roupa, e aí ataca e arrasta as mulheres para a água. E também tem o Churiachak, um cara baixinho que deixa pegadas humanas e pegadas de bode. São pegadas de bode no chão. E as pessoas acreditam que ele é o guardião da floresta e deixam oferendas como cigarros ou bebidas. Já viu provas de que esses seres existem? Não, sendo bem sincero, pessoalmente eu nunca vi nada desse jeito. Diferentemente dessas histórias, até agora não encontrei nada que sugira que a Yakumama seja uma invenção. Então, que animal ela poderia ser? A mais longa cobra já registrada, com mais de 6 metros, é o Piton reticulado. Mas ele só é encontrado na Ásia. E a mais pesada, com mais de 90 quilos, é a sucuri verde, que é encontrada aqui no Peru, mas não ultrapassa 6 metros. Esses dois gigantes ficam muito aquém das estimativas de Matilde. Sem relatos na imprensa ou fotos dessas mortes, preciso que alguém que viu a Yakumama de perto me convença. Talvez Aladino, o homem que jogou dinamite no rio, seja essa pessoa. Então, Aladino, eu soube que você pode nos contar mais sobre os explosivos no rio. Sí. Yo soy un de que estaba ahí. Por cobrar una venganza que nos ha hecho Sofía. Consumió decenas de personas, o cientos tal vez. Cientos tal vez. Consumió. Usted, yo, pero no pasa nada. O povo daqui acredita que a Yakumama engole as pessoas inteiras. E de acordo com Aladino, ela queria mais. O próximo alvo da Yakumama seria o vilarejo dele. Aladino arriscou a vida para construir uma bomba com explosivos deixados aqui por uma empresa petroquímica. Ele podia ter causado uma explosão e morrido, mas queria deter a serpente pelo bem do seu vilarejo. Aladino é uma testemunha especial. Mas será que foi a Yakumama que ele viu? Preciso de mais detalhes. Você viu a cobra? La fiera, inmensa, 50 metros más de largo. Como la cabeza, que es más de 1 metro, sigue, ¡bum! Levantó. Y le mira a la fiera. No había cuando se acabe, una inmensa, pero grande, grande, grande. Hay dos cosas. Dos. Uno hay miedo. Uno es miedo y uno es valentía. El miedo no te debe dominar,
frente a una fiera ya no hay miedo, hay valentía. Porque debes eliminar con esa fiera que nos acaba de comer. Aladino dominou-se nele. Ele disse que o monstro ficou coberto de sangue, mas não morreu. Estoy no sintiendo el golpe que le doy. Bueno, O grande monstro ainda estava vivo, mas nunca mais apareceu no vilarejo de Aladino. Preciso saber de avistagens mais recentes, mas nos deparamos com um obstáculo comum na Amazônia. David, parece que viene una tormenta. Hace viento. Podemos ir a viaje porque nos puede hundir el agua. Deve bravo. Ele está dizendo que o vento está mudando e a condição do rio também muda e que seria melhor se a gente fosse embora agora, antes da tempestade. Tá. Tá bom? E aí, Obrigado. o que você acha? Olha, levando em conta como está o tempo agora, é bom descermos o rio o quanto antes. Precisamos chegar em algum lugar seguro. Quando o assunto é a segurança da tripulação, só tem uma pessoa em quem confio. Ian, meu perito em logística que trabalhava no exército. Como podem ver, a chuva está muito forte, as nuvens estão escuras, o que preocupa um pouco. A gente vai ter que voltar para a cidade. Ou seja, precisamos voltar para o barco. Ian, o cara da segurança, está preocupado com a tempestade elétrica. Esta região é propensa a enchentes relâmpago. Não quero que nosso barco seja levado pela correnteza com raios em cima da gente. A gente precisa sair daqui e rápido. É comum haver tempestades violentas e repentinas aqui. Conseguimos chegar a salvo ao abrigo, mas isso me lembrou como é difícil sobreviver por aqui. Vejam essa foto. Este sou eu. Na minha última visita a essa região há 13 anos. Sou da esquerda, caso não tenham reconhecido. A vila que visitamos e onde filmamos foi dizimada por uma enchente apenas 2 semanas depois de voltarmos a Londres. O Peru sofre muito com desastres naturais. Será que a Yakumama é uma forma que os moradores têm de usar suas crenças e cultura para lidar com essas tragédias? Será que essas histórias têm sido criadas como uma forma de lidar com o que podem ser fenômenos naturais? A teoria dos desastres naturais é válida, mas as lendas de serpentes gigantes datam de milênios. Pode haver um fundo de verdade. Os incas, cujo império se estendia das montanhas à floresta, jogavam seus prisioneiros em poços com cobras gigantes para ver quanto tempo eles sobreviviam. Tais cobras eram capturadas nesta selva que eu exploro agora. Então vou deixar a teoria dos desastres naturais um pouco de lado e tentar filmar uma cobra gigante de verdade. Preciso achar evidências físicas, prever seu comportamento e me aproximar do habitat dela. Uma das minhas frustrações como cinegrafista é que eu adoraria filmar embaixo d'água e ver o que tem lá. Mas o problema é que a água aqui é tão barrenta, turva e também um pouco suja, que não dá pra ver nada. Bom, eu sei disso, e você também deve saber porque notou. Mas o Dom, o diretor, o bonitão aqui, ele quer que eu entre lá e prove. Então, vamos nessa. Pegando o remo. Há um elemento complicador. Se eu pisar numa raia, ela vai enfiar o ferrão venenoso na minha perna. E isso com certeza vai atrair as piranhas. Teoricamente, essas ondas que estou gerando vão penetrar na água e espantar as raias. Não conte pro Maurice. Tá legal? Vamos ver o que consigo filmar com a câmera submersa a uns 25 centímetros do meu rosto. Com visibilidade zero, a sucuri verde, a maior cobra do mundo e nativa desta região, poderia passar bem na minha frente que eu não veria nada. Não enxergo nada. Na dica de nada. Nada. Zero. Essa sucuri era a minha melhor aposta para prever o comportamento da Yakumama. A sucuri pode chegar a 6 metros de comprimento e ela habita os pântanos, charcos e rios do Peru. Ela não precisa enxergar embaixo d'água, pois detecta sua presa pelo calor.
Quando pega uma vítima, a sucuri se enrola em torno dela e comprime seus pulmões até a vítima morrer. Os répteis de sangue frio precisam do calor do sol para digerir suas presas. Então, depois de comer, a sucuri sai da água para tomar sol e fica exposta em terra firme por semanas a fio. Essa pode ser a minha grande chance. Como não vou filmar nada nessa água turva, decido procurar a Yakumama em terra firme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Com base nos relatos de Matilde e Aladino, este é o tamanho do animal que procuro. Uma jacumama de 50 metros de comprimento. Essa cobra é gigante, mas não é nada fora da realidade. É bem grandinha, mas levando em conta o tamanho da Amazônia, nem é tão grande assim. Se achar o habitat das sucuris de 6 metros, quem sabe eu esbarre numa Yakumama de 50 metros. ¡Oi! Queremos buscar por donde hay anaconda. O mais interessante é que as pessoas a quem perguntamos parecem saber onde as sucuris vivem. Então vamos continuar subindo o rio e entrando nos afluentes mais próximos, que é onde parece que elas se concentram e procriam. Fomos aconselhados a levar proteção policial. Concordamos por 2 razões. A primeira, para a segurança da tripulação. Se alguma coisa acontecer, temos que poder sair daqui rápido. E a segunda, a área é cheia de piratas. Então é bom ter um policial armado por perto. Não são só os piratas que aterrorizam os moradores. Os pescadores evitam essa selva porque há cobras por todos os lados. Espero que seja o habitat principal das sucuris e, quem sabe, da Yakumama. Davi me disse que estamos perto da casa de outra pessoa que viu uma Yakumama. A Cela diz que viu uma serpente gigante na infância, mas diferentemente do encontro de Aladino, a serpente não estava na água. Ela estava em terra. Yo tuve 9 años. Durante uma discussão dos pais, a Cela saiu de casa. Ela sentou às margens de um riacho e viu uma cobra enorme se mexendo do outro lado. Yo así aquí y mi negocio allá. Só para confirmar, foi na terra e não na água. Sí, Qual era a cor dela? verde. Yo tenía miedo que de repente voltea de la vuelta y me pueda comer. Até aqui, pode ser o relato de uma criança que viu uma sucuri pela primeira vez, não uma Yakumama. Y pasar. Me detenía a mirar de qué tamaño era la fiera. Y era bien grande. Enorme quanto? Unos 20, 25 metros de tamaño. Porque era bien grande. A maior sucuri já identificada tinha pouco mais de 6 metros. O monstro descrito por Acela é quase 5 vezes maior. E o relato dela não termina aí. Era mesmo uma cobra? Tinha aquela cabeça e tudo? Mexia a cabeça assim? Así. Aladino também viu a cobra se elevar na água. E a sucuri não tem esse tipo de comportamento. O cínico dentro de mim ouve a história e conclui que é um relato de uma criança com imaginação fértil e que quer um pouco de atenção. Mas há uma diferença importante na história de Acela. A diferença aqui é que a criatura estava em solo firme. E isso me faz pensar que talvez tenha sido uma sucuri gigante. Acela afirma que viu uma serpente gigante, diferente de tudo que já havia visto na vida. Eu busco um animal como uma sucuri, mas de tamanho bem maior. E parece que estou no lugar certo. Mas como o Ian, meu perito em logística, sabe, qualquer animal que encontrarmos vai tomar nossa presença como uma ameaça. Então, temos de nos preparar. Antes da gente entrar mais fundo na selva, eu quero repassar uns detalhes aos quais precisamos ficar atentos. Estou usando perneiras de segurança, elas protegem bem.
Já sabemos que tem serpentes venenosas por aqui, então vamos ver espécies como a jararaca. Há quase 200 espécies de cobras por aqui. Cerca de 30 delas são venenosas e a jararaca asper é a pior. Basta uma picada e seu veneno necrotizante destrói músculos e tecidos. Não é algo que vale a pena experimentar. Aqui é sempre segurança em primeiro lugar. Para diminuir o barulho, reduzir a equipe. Se quisermos mesmo ver alguma cobra ou um animal selvagem, temos que ser silenciosos. Isso não é fácil. Não basta ficarmos atentos às vibrações sonoras, mas também aos nossos movimentos. A pele, os músculos e os ossos das cobras detectam as mínimas vibrações e as levam até o ouvido interno. Alguns amigos meus do exército me disseram que a pior coisa ao procurar cobras é ser a terceira pessoa da fila. Porque a primeira acorda a cobra, a segunda irrita a cobra e a terceira é mordida. Boa sorte, terceira pessoa. Dá uma olhada nisso aqui. Estas larvas de besouro passam semanas roendo os troncos das palmeiras. Tem várias coisas que eu preferiria colocar na boca em vez disso. Essa é a melhor parte deste não ser um programa de sobrevivência, que é o que geralmente eu faço. Como eu sou cinegrafista, eu geralmente filmo as pessoas comendo essas coisas, não eu. O animal que procuramos evoluiu para viver neste ambiente. Mas tudo que vimos até agora foram abelhas, lagartas de fogo, cujas toxinas matam seus predadores, e plantas que querem acabar conosco. Essa é a unha de gato. Se isso te espetar, com certeza vai doer. É preciso ter muito cuidado com o lugar onde se pisa e em tudo que se toca. Ai, caramba, tem uma cobra ali. Achamos uma. Silêncio. Tem alguma coisa se mexendo na vegetação. É uma cobra gigante. Rápido. Vai. Deve ter mais de 1 metro. Eu vi uma coisa, era bem grande. E aí vi de relance uma forma comprida com manchas brancas e pretas. Quando eu cheguei mais perto, vi que era uma iguana de cauda amarela com manchas pretas. É frustrante não ter visto uma simples sucuri, quanto mais uma cobra que se assemelhasse a uma Yakumama. Mas esse é o tipo certo de habitat. É bem isolado. Agora, precisamos montar o acampamento antes que anoiteça. O que mais mata na selva são os galhos mortos. São conhecidos como fazedores de viúvas. Caem sem avisar, e isso é bem comum. Com cobras e aranhas venenosas à espreita, dormir no chão está fora de cogitação. Aqui, no meio da selva, a dura realidade desta caça à cobra gigante está começando a aparecer. Meu diretor Dominique pergunta o que vamos fazer caso encontremos a criatura que Matilde e Aladino descreveram. Vou sair correndo para o lado oposto. Acho que nesse caso as minhas peneiras não vão ajudar mesmo. Mas assim temos que ver esse bicho, não é? Nós temos que saber se ele existe. Imagino que um bicho grande assim, dê para ver de longe. Não vamos simplesmente pisar nele. A minha maior esperança agora é de que o mundo é um lugar muito, muito vasto. Quem passa de avião por cima da Amazônia e olha para baixo só vê um mar de árvores e ninguém pode dizer que conhece tudo que vive por aqui. Parece que não, mas ainda há lugares inexplorados no mundo, não é? Qual foi a maior cobra que você já viu? Foi no Pantanal, no Brasil. E era uma sucuri das grandes. Tinha uns 5,5 metros por aí. Tamanho razoável. Bom, para mim ela era bem grande. Era uma cobra bem grande mesmo. Eu mesmo já segurei uma sucuri desse tamanho quando fui filmar na Amazônia brasileira, numa tribo que venera cobras. Olha isso.
Foi lá que aprendi que as fêmeas chegam a ser 5 vezes maiores que os machos. Seria só uma coincidência que a Yakumama é chamada de a mãe do rio? De qualquer forma, procuramos um animal 10 vezes maior que uma sucuri, uma criatura que nenhum de nós já viu. Quem pode afirmar que elas continuaram crescendo cada vez mais? Gostamos de pensar que sabemos tudo, mas não é assim. E com o aquecimento global e essas coisas, está se criando o ambiente perfeito para os répteis e eles estão aproveitando isso. Isso me fez pensar se o aumento da temperatura teria alguma coisa a ver com as aparições da Yakumama. É hora de retomar a busca. A sucuri sai para caçar à noite, então suponho que a Yakumama faça o mesmo. Mas trabalhar à noite oferece 2 grandes obstáculos. É difícil filmar com a câmera, e se algo resolver nos atacar, não teremos como nos defender. Embora minha câmera de infravermelho me permita identificar coisas no escuro, confiamos mais na audição e no instinto. Essa hora é perigosa, pois as cobras saem para caçar. Nós estamos à mercê delas, basicamente. Torça por nós. Eu procuro sinais de vegetação remexida por um animal de pelo menos 1 metro, ou pela seca de cobra, ou alguma presa deixada para trás. Mas é preciso ter cuidado, pois as cobras não são os únicos animais perigosos por aqui. Esta selva é o lar da aranha mais venenosa do mundo, a armadeira. Uma picada pode causar paralisia ou asfixia. Não posso meter os pés pelas mãos aqui. E os implacáveis enxames de mosquitos não param de atacar. Após 3 horas, não encontramos um único indício de cobras, quanto mais de uma cobra gigante. E Craig, nosso produtor, está sendo devorado vivo pelos mosquitos. Ele foi muito atacado. Dá só uma olhada nisso. Desse lado aqui. Ai, e desse lado nossa. aqui, tá bem feio também. Passamos repelente e tudo mais, mas não está adiantando. Quanto mais nós avançamos, mais difícil fica. A situação só vai piorar. Cara, você merece um prêmio por não ficar gritando. Se fosse eu, estaria chorando sem parar. A lembrança constante é de que basta uma picada para contrair malária. Rastrear uma criatura nunca antes filmada num ambiente tão extremo parece impossível, seja de dia ou de noite. Mas ao avançarmos, encontro uma pista que parece promissora. Olhem só isso. Muito interessante. Estamos no meio da selva e o que achamos? Uma rede de pesca. E isso me diz uma coisa, que na temporada de chuva, quando os rios sobem, isso aqui vira um pântano. Território ideal para sucuris. Estou no coração da Amazônia peruana em busca de uma serpente gigante devoradora de homens. Quanto mais procuro sinais de sua existência, mais desorientado eu fico. Na época de chuvas, esta parte da selva fica inundada, o cenário perfeito para cobras semiaquáticas caçarem. Mas na época de seca, há muito mais terra, o que torna a busca mais trabalhosa. Eu sou cinegrafista, então a minha visão é bem treinada. Eu meio que uso os 2 olhos separadamente. Sou tipo um camaleão. Mas aqui na selva há toda uma sobrecarga visual. Por exemplo, essa árvore tem cipós enrolados que parecem cobras. E olhando para o chão, tem essas folhas que lembram os padrões de camuflagem de uma cobra. É impossível ver direito. Mas aí, tiro a sorte grande. Após 1 hora de caminhada a partir do rio, achamos um pântano mais extenso. Pronto? Tô. Legal. Segura. Vamos?
Segura bem a câmera, hein? É o território ideal para sucuris. E o que é bom para uma sucuri é bom para Yakumama. Se uma sucuri consegue ficar até 10 minutos submersa, quanto tempo será que a Yakumama consegue ficar sem respirar? E ela só precisaria pôr os olhos e as narinas para fora d'água. O que é aquilo? É o primeiro réptil que vejo. Um filhote de jacaré, um petisco para cobras. Na água, as cobras gigantes se tornam predadores ágeis. Este local ainda oferece outra vantagem. Há vários lugares seguros para elas ficarem ao sol depois de se alimentarem. Para mim, um pântano desse tamanho pode sim esconder uma Yakumama. Mas após horas de busca no calor escaldante, não achamos nada. E aí, como foi? Não muito bem. Eu já tentei na selva, no pântano e no rio para achar uma sucuri. Eu tô ficando sem ideia do que fazer. Nunca tinha estado num lugar onde as cobras são tão ariscas. Preciso da ajuda de alguém que entenda de ciência e também conheça as histórias locais. Davi soube de um homem que pode nos ajudar. Mais à frente no rio, Michael Velarde abriu uma reserva de vida selvagem. Ele cresceu nesta selva e estudou sucuris. Hoje, ele resgata cobras de comerciantes de peles e moradores assustados que as tentam matar. Uma cobra de 3,5 metros assusta qualquer um, mas uma Yakumama, se existir, poderia comê-la no café da manhã. Eu quero saber se é possível uma cobra chegar a esse tamanho. Espero que o Michael possa esclarecer isso. Eu vou direto ao assunto. A verdade é que ouvimos e investigamos várias histórias sobre a Yakumama e queríamos saber se acha que pode ser uma cobra grande ou uma sucuri gigante. Acha isso possível? Yo siempre me baso en realidades, en hechos científicos. Si una persona, 2 personas, 3 personas cuentan la misma historia, yo creo que sí cabe la posibilidad de que haya serpientes tan grandes, ¿no? Sí, yo creo que sí, sí existen. Tal vez sea la que hace poco se ha encontrado fósiles, ¿no? La titanoboa. Descoberta numa mina de carvão na Colômbia, essa cobra gigante fossilizada, chamada titanoboa, viveu há cerca de 58 milhões de anos após a extinção dos dinossauros. Essa serpente imensa viveu na zona do Equador, no clima tropical, e seus fósseis indicam que media mais de 12 metros e pesava cerca de 1 tonelada. Mas Michael acredita que essa ancestral da sucuri ficava ainda maior. Para uma cobra como a titanoboa ser uma possibilidade, de que condições ela precisaria para existir? La temperatura, primero, que tiene que ser caliente. Um réptil de sangue frio do tamanho da titanoboa precisaria de temperaturas constantemente altas para lhe dar energia para locomoção, caça e reprodução. Há 58 milhões de anos, os répteis tinham acesso a essas condições, principalmente na zona do Equador. Estudos indicam que esse foi o período mais quente do planeta nos últimos 500 milhões de anos. Para Michael, é possível que uma população de descendentes da titanoboa tenha sobrevivido, principalmente na floresta amazônica. Você acredita mesmo que algo assim é possível? Sí, yo creo que sí. ¿Por qué no? Nossa, é incrível. Eu acabei de ficar sabendo de uma criatura cujo tamanho bate com a criatura descrita pelas testemunhas. Essa criatura pode existir, a titanoboa, uma cobra gigantesca que viveu na pré-história. E o mais importante para mim é que quem disse isso foi o Michael, um estudioso com conhecimento científico e que também sabe as histórias dos índios, pois nasceu e cresceu aqui na região. O fato dele ter dito, eu acredito que um bicho desses pode existir, caramba,
É impressionante. Mas onde é que essa criatura vive? É um tiro no escuro. Mas Michael ouviu falar de um xamã, um curandeiro que faz a conexão entre os mundos físico e espiritual. Ele é da tribo Ashaninka, que vive no interior da selva e diz que a Yakumama costuma aparecer no que ele chama de Rio Fervente. Não é nada científico, eu sei, mas para achar essa criatura tenho que ir além da ciência. Em minha busca da verdade sobre a serpente Yakumama, encontrei um candidato excepcional. Um parente da Titanoboa, uma serpente gigante pré-histórica, a maior serpente que já existiu. Para crescer assim, uma cobra precisa de um ambiente bem quente, mais quente que uma floresta tropical, e por incrível que pareça, há uma pessoa que afirma que tal lugar existe. Vamos entrar ainda mais na selva para falar com o Dr. Flores, um xamã da tribo Anashinka. Ele afirma que a Yakumama aparece num tal rio fervente. Mas o xamanismo não é ciência. Eu não quero parecer desrespeitoso, mas tenho que perguntar uma coisa. Você acredita que a Yakumama é um espírito ou é uma cobra de carne e osso? É físico. Porque eles têm 60 metros, 2 metros de altura, mais ou menos 2 metros de altura, tem cabeza grande. Y pintas muy brilhosas. Isso é serpiente. Vários cientistas encontraram alguns esqueletos fossilizados de cobras enormes que viveram há milhões de anos. Acha que é a Yakumama? É a mesma. A mesma. E há alguma ligação entre esse rio e a Yakumama? Hay 3 pozos hay acá. Y entonces ellos vienen, salen y vienen del río y van, vuelven. Tenemos nosotros una Yakumama petrificada que tiene unos miles de años. Entonces, será unas 10 toneladas solo la cabeza nada más. Admito que estou com o pé atrás sobre o que o Dr. Flores me contou. Mas se for verdade, é uma pista fantástica. A ideia de que haja uma série de poços habitados pela Yakumama e que um deles guarde uma cabeça petrificada é emocionante e uma evidência física que preciso tentar achar. Amanhã, vou seguir as indicações dele e visitar o Vale do Rio Fervente. O vale é todo cercado por vegetação tropical e a cada hora que passa, parece ficar mais quente. E aí eu vejo uma coisa. Não sei exatamente o que esperava, mas não era isso. A Yakumama petrificada de que o xamã falou não é um fóssil. É uma rocha pintada para parecer uma cobra. Mas pode ser um indicativo de que estou entrando no território da Yakumama. Ao avançar, sinto a temperatura subindo ainda mais. Então vejo uma coisa que não havia visto em nenhuma de minhas viagens. Eu já visitei e filmei várias florestas. Mas eu admito que nunca sonhei em ver um rio com água fervente. Bom, é normal encontrar águas termais em áreas vulcânicas, mas acontece que o vulcão mais próximo daqui está a centenas de quilômetros. Não consigo imaginar um lugar mais primitivo para achar a descendente de uma cobra pré-histórica. E terei de procurá-la nessas águas letais. Não é à toa que chamam esse rio de Rio Fervente. Se eu escorregar e cair lá dentro, Deus me livre, eu vou morrer em questão de segundos. Peixe e linha. Vamos ver o que rola. Olha só, as escamas estão descolando. Os olhos mudando de cor. Ele está se desintegrando. A água é bem quente. Olha isso.
Olha isso. Inacreditável. Deve ter ficado o quê? Uns 10 ou 15 segundos ali? Impossível imaginar que qualquer criatura, por maior ou mais bem protegida que seja, possa sobreviver nessa água fervente. Mas o calor permeia a área toda, fazendo dela uma incubadora gigante. Um covil superaquecido para uma assassina tamanho família. E o xamã disse que é nesses poços que a Yakumama aparece. Estas águas fervem a mais de 90 graus. São quentes demais para terem sinais de vida. Mas descendo o rio, a situação muda de figura. Pelo jeito da coisa, nessa bifurcação aqui, tem uma fonte de água mais gelada entrando no rio, o que resfria a água. E permite que esse tipo de alga cresça. Uma cobra gigante não precisaria do sol por aqui. Ela teria uma fonte constante e natural de calor de cerca de 90 graus dia e noite. As câmeras que eu trouxe podem ser destruídas numa temperatura dessas, mas vale a tentativa. O que acha, Rob? Vai nessa. Tá bom. Vamos lá. Quem não arrisca não petisca. Ai! Se existe mesmo essa criatura de milhões de anos e ela precisa de calor, aqui seria um ambiente perfeito. Infelizmente, as algas na água reduzem a visibilidade. Mas acho que esse microecossistema único poderia sim sustentar a Yakumama. Num dos lugares mais obscuros da Amazônia, há este local bizarro onde as condições climáticas são parecidas com as de 58 milhões de anos atrás. Aqui escondida, uma Yakumama poderia estar de olho em mim nesse exato momento. Este calor extraordinário e constante é tudo de que ela precisaria para crescer e crescer sem parar. Mas ainda não existe tecnologia que me permita explorar este poço para ver se ela está lá. Embora não tenhamos visto a cobra, locais como este sempre me ajudam a manter a mente aberta. Não sabemos onde esse poço vai dar, nem a profundidade, mas essa água quente é aquecida pelo núcleo do planeta. Se há algum ser que precisa de tudo isso, que gosta de viver nas profundezas, até onde eu sei, é aqui que ele ficaria. Eu acredito de verdade que possa haver uma Yakumama aqui, na forma da Titanoboa. Ainda que não tenha conseguido filmá-la desta vez, sinto que vou voltar no futuro. Ainda não sei o que Matilde viu na outra margem do rio ou que criatura Aladino tentou explodir, mas já dá pra saber que não vimos nem metade disso. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.